Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos estar iniciando nossos estudos sobre cálculo diferencial, né? E para início, vamos estar estudando sobre velocidade instantânea, um conceito que será muito importante para o próximo estudo nosso, que será o estudo de limites, ok? Então, a gente vai estar estudando sobre velocidade instantânea. E para começar, né, vamos estar aqui analisando uma situação-problema, né, em que a gente vai precisar estar calculando a velocidade média de um veículo, tá? Vamos lá. A distância em metros percorrida por um veículo em determinado instante é dada pela função f de x igual a 2x ao quadrado mais 1, em que x é o tempo em segundos, tá? Então, vamos organizar aqui as informações. O que a gente tem? Nós temos uma função que calcula a distância que um veículo percorreu em função do tempo. Essa distância ela é dada em metros, né? O resultado final da função aqui é um valor em metros. E os valores que eu vou atribuir para x é o tempo em segundos, ou seja, se eu quiser calcular a distância que o veículo percorreu, por exemplo, em 10 segundos, eu vou substituir o x por 10 e calcular a função para ver qual será a distância percorrida, ok? Então, vou colocar aqui dois exemplos, né, para a gente estar calculando a distância nesses dois instantes, né, no instante 1 segundo e no instante 5 segundos. Vamos lá? Então, no instante 1 segundo, basta eu substituir lá na função, certo? O x por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Esse 1 está elevado ao quadrado, né? Porque o x está elevado ao quadrado. Mais 1. Vamos ver qual será o resultado aqui da função. Então, temos aqui 1 elevado ao quadrado, que continua 1. Multiplicado por 2, eu vou ter 2. Mais 1, vou ter 3. Então, 3 metros. Vamos calcular agora a distância percorrida no instante 5 segundos. Então, substituo na função o x por 5 ao quadrado, né? Mais 1. Então, 5 elevado ao quadrado, eu vou ter 25. 25 vezes 2, eu vou ter 50. 50 mais 1, terei 51. Tá? Então, no instante 5 segundos, esse veículo terá percorrido 51 metros. Uma observação é que esta função ela foi escolhida aqui para essa situação, não significa que a distância de um veículo, percorrida por um veículo, será sempre essa função. Você pode resolver uma questão diferente em que vai te fornecer uma outra função para você calcular. Tá? Ela foi escolhida aqui para a situação, ok? Mas a forma de resolver ela será a mesma. Vamos calcular agora a velocidade média do veículo nesse intervalo de tempo aqui, ou seja, do instante 1 segundo até o instante 5 segundos. Então, a gente sabe que no instante 1 segundo, o veículo tinha percorrido 3 metros, no instante 5 segundos, ele tinha percorrido 51 metros. Quero saber a velocidade média do veículo nesse período, né, nesse tempo. Então, a gente vai usar a seguinte fórmula. Vamos pegar aqui o resultado da função, o último resultado da função que calculamos, que foi 51, menos o primeiro resultado da função, que foi 3. Vamos pegar o último valor de x que atribuímos, que foi 5. E vamos subtrair, né, pelo primeiro valor de x que atribuímos, né, que foi o 1. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 51 menos 3, vamos ter 48. 48.
5 menos 1, teremos 4. 48 dividido por 4, teremos 12. Ok? 12. Então, sabemos, a partir desse resultado, que a velocidade média do veículo no intervalo 1 segundo e 5 segundos é igual a 12 metros por segundo. Tá? Então, eu calculei a velocidade média neste intervalo específico aqui. Ok? Então, se eu quiser saber a velocidade instantânea do veículo em um determinado tempo, em um determinado instante, né? Eu preciso vir reduzindo aqui o instante 2 para que ele se aproxime do instante 1. Para que eu tenha a velocidade média ali naquele período, né, que vai ser justamente a velocidade instantânea. Então, quanto mais o instante 2, o valor do instante 2 estiver mais próximo do instante 1, então a gente terá, né, a velocidade instantânea ali, ok? Aí a gente vai estar calculando agora, eu vou estar reduzindo o instante 2, né, os 5 segundos, vou estar colocando outros valores, a gente vai estar aproximando de 1 segundo, para que a gente se aproxime também da velocidade instantânea, tá? Aqui no instante 1 segundo, tá? Eu vou querer saber velocidade instantânea no instante 1 segundo. Então a gente vai fazer alguns cálculos se aproximando aqui de 1 segundo, ok? Então agora eu substituir o instante 2 por 3 segundos, tá? Então lembra que no item anterior, né, no instante 5 segundos, a velocidade média era 12 metros por segundo. Vamos ver o resultado que a gente vai ter aqui agora. Então no instante 1 segundo a gente já calculou aí, né, no item anterior, dá 3 metros. Não tem necessidade de fazer o cálculo novamente. Vamos calcular do instante 3 segundos. Então, 2 vezes 3 elevado ao quadrado, mais 1. Então, 3 ao quadrado, a gente tem 9. 9 vezes 2, teremos 18. 18 mais 1, teremos 19. Tá? 19 metros. Ok? Então, vamos calcular agora a velocidade média nesse intervalo. Utilizamos aqui a fórmula, né? Então, o último resultado de f de x, né? Ou seja, o último resultado da função foi 19. O primeiro resultado foi 3. O último valor de x foi 3. O primeiro valor de x foi 1. Tá? Então, 19 menos 3, teremos 16. 3 menos 1, teremos 2. 16 dividido por 2, teremos 8. Portanto, velocidade média do veículo no intervalo 1 segundo e 3 segundos é igual a 8 metros por segundo. Ok? Então, perceba que já houve uma redução, né? Velocidade média no intervalo de 1 até 5 segundos era 12. Agora, de 1 até 3, 8. Tá? Então, a gente está caminhando, né, para saber qual é a velocidade instantânea no instante 1 segundo. Ok? Então, vamos reduzir o valor do instante 2 aqui mais uma vez. Tá? Vou colocar agora 2 segundos. Estou me aproximando mais aqui do número 1. Então, no instante 1 segundo, a gente já tem que é 3 metros. No instante 2 segundos, vamos calcular, né? Substituir lá na função x por 2. Vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, certo? Mais 1. Então, 2 elevado ao quadrado, a gente terá como resultado 4. 4 vezes 2, a gente tem 8. 8 mais 1, a gente tem 9. Portanto, né, no instante 2, o veículo terá percorrido 9 metros. Vamos calcular a velocidade média nesse intervalo. Então, 9 menos 3 dividido por 2 menos 1. Teremos, então, 6 dividido
por 1, né? 2 menos 1 a gente vai ter 1, que é igual a 6. Ok? Então, a velocidade média do veículo no intervalo 1 segundo e 2 segundos é igual a 6 metros por segundo. Tá? Então, reduziu mais uma vez. Né? O primeiro resultado foi 12 metros, o segundo resultado foi 8 metros, e agora 6 metros. Tá? Então, vamos descobrir a velocidade instantânea dele no instante 1 segundo. Então, eu vou atribuir aqui outros valores, né? Valores para x. O último que a gente calculou foi o 2. E aqui eu já fiz os cálculos, né? Coloquei aqui na tabela só para a gente ir analisando esses resultados. Então, considerando sempre o tempo inicial como 1 segundo, né, vamos atribuir valores para x de forma que o instante 2 vai chegar bem próximo aí do 1 segundo, mas não vai ser igual a ele. Tá? Então, olha só, quando o instante 2 é 2 segundos, temos que a velocidade média foi 6, né? A gente calculou no item anterior. Se o instante 2 for 1,5, ou seja, 1 segundo e meio, a gente tem que a velocidade média será de 5,5. Então, ó, você pode observar 1,3, 1,2, 1,1, 1,05, 1,01. Então, está bem próximo de 1. Né? O intervalo aqui está bem delimitado. Né? Então, 1 segundo, 1,01 segundo. Então, bem próximo. Então, a gente chegou aqui bem próximo também, a velocidade média chegou bem próxima de 4 metros por segundo. Tá? Então, a gente pode dizer que a velocidade instantânea do veículo no instante 1 segundo é igual a 4 metros por segundo, tá? Velocidade média, ok? Então, se você quiser calcular, por exemplo, a velocidade instantânea do veículo no instante 5 segundos, você terá que atribuir, né, o instante 1 igual a 5, ok? E o instante 2, você terá que atribuir valores bem próximos de 5. Tá? Por exemplo, 5,01, por exemplo. Então está bem próximo de 5. Aí você vai ter, né, como os instantes aqui estão bem próximos, você vai ter também, tá, a velocidade média naquele período, né, naquele intervalo e também naquele tempo específico. Ok? Então, espero que você tenha aprendido. Esse é o conceito de velocidade média, né, dado o intervalo. Determinado intervalo você calcula, né, como foi demonstrado aqui nessa videoaula. E, né, como o tema da nossa aula é a velocidade instantânea, você vai conseguir essa velocidade instantânea se os dois instantes aqui forem bem próximos um do outro. Então, como eu disse, esse é um tema muito importante que será fundamental para os nossos próximos estudos, que vai ser o cálculo de limite. Né? Você se aproxima de um determinado valor, né? Você vai se aproximar o máximo que você conseguir de um determinado valor para que você tenha esse limite. Mas a gente vai ver ele com mais clareza, né? Com mais detalhes na aula específica de limites. Ok? Então, espero que você tenha aprendido, revisa se necessário, tá? Caso não tenha entendido alguma coisa perfeitamente, e bons estudos.